Estou em Hong Kong para celebrar o Ano Novo Chinês, que inicia a peregrinação taoísta mais importante do mundo. Na China, tenho que viajar cerca de 10 mil quilômetros para chegar ao cume das 5 montanhas sagradas. De acordo com o taoísmo, aquele que escala e atinge o cume aqui na montanha Taishan viverá 100 anos. Estamos na entrada da escola de Kung Fu, onde estudam cerca de 40 mil alunos. Vamos ter que escalar por uma hora e meia aproximadamente para chegar a um templo de mais de 1.500 anos. É o famoso Templo Suspenso, um dos símbolos da arquitetura imperial desta China profunda. O taoísmo, com mais de 300 milhões de fiéis, foi se propagando para o Ocidente por meio da acupuntura, Feng Shui e Tai Chi. Este lugar é completamente escorregadio e fica bem perigoso porque o que eu não quero é cair. A maneira que eles encontram de homenagear seus deuses é com o incenso jogado no fogo. É um show, uma manifestação de devoção. A procura de Deus, o caminho espiritual da humanidade. Obrigado. Tchau, obrigado. Muito obrigado. Adeus. Aterrissei em Hong Kong, que junto com Xangai é o coração financeiro da China, o país mais populoso e a segunda potência comercial do planeta. A península de Hong Kong continua até hoje seu desafio aberto ao poder central de Pequim, desde que foi reincorporada à China em 1997, após mais de 150 anos como uma colônia inglesa. Um país em que ainda há um grande controle do Partido Comunista Chinês sobre toda a população. Um partido com mais de 90 milhões de membros e que não podem pertencer a nenhum grupo religioso. A religião chinesa é muito diferente de qualquer outro país. Uma religião que alguns qualificam como uma religião fragmentada, porque é uma religião que é uma combinação de várias outras. O taoísmo, o confucionismo, mas também o budismo, que são as 3 religiões mais importantes. No entanto, o que o Partido Comunista Chinês não aceita é que essas religiões atuem como organizações independentes. Eles não aceitam nada que possa contribuir para rivalizar com esta enorme entidade que é o Partido Comunista Chinês. Vou para a Baía Victoria, onde se celebra o Ano Novo Chinês, que sempre é comemorado cerca de 2 meses depois do nosso Ano Novo. Um Ano Novo que tem um sentido religioso, mas ao mesmo tempo é uma grande festa. É mais importante do que o Ano Novo Ocidental. O Ano do Porco é celebrado. O porco representa um símbolo de bem-estar, de fortuna, e, ao mesmo tempo, é considerado um símbolo do materialismo, especialmente em uma cidade tão importante e cara como Hong Kong. Aqui é onde acontecerá
a queima dos grandes fogos de artifício, que está programada para a partir das 20 horas. Eu estou passando por toda essa enorme multidão. Aproximadamente a 1 quilômetro de distância daqui fica a Bahia, Bahia Victoria. Victoria Harbor, ou Porto de Victoria. A principal atração do Ano Novo Chinês é o desfile de dragões e outras divindades. É o início do novo ano, que é comemorado em toda a China, mas isso em Hong Kong tem uma conotação especial por seus espetaculares fogos de artifício. Estou absolutamente sozinho, pois aqui embaixo de mim há aproximadamente 2 milhões de pessoas e essa área reservada para a imprensa é bem fácil de trabalhar. Os fogos de artifício são realmente grandiosos e marcam o vigor, o poder desta segunda economia mundial. Esperamos também que seja um ano em que a espiritualidade reine em um país como este. Um país que é um símbolo de progresso, mas também do materialismo que tanto reina nas últimas décadas, em que a China se tornou uma potência mundial. De acordo com minha pesquisa, em Hong Kong, o legado cultural das grandes religiões chinesas é mais bem preservado, em particular do taoísmo. Este é o principal templo taoísta de Hong Kong e é o início da nossa peregrinação aqui na China. O templo fica no meio da cidade de Hong Kong. Hoje em dia, de alguma forma, abriga todas as religiões. No entanto, desde a sua origem, é o templo taoísta mais importante e é por isso que é a fonte da minha pesquisa. As religiões foram duramente perseguidas, especialmente durante a sangrenta Revolução Cultural de 1966, que destruiu uma boa parte do patrimônio religioso e centenas de templos taoístas e budistas. Muitos monges e religiosos fugiram para Hong Kong, onde, sob o colonialismo inglês, havia uma relativa liberdade de culto. E pela mesma razão aqui está um grande renascimento do taoísmo em seus muitos santuários. Eu ando pelo Wong Tai Sin, que é o templo taoísta mais importante de Hong Kong. É muito entusiasmo e muito fervor que os templos e as religiões taoístas provocam. O taoísmo é uma das 3 grandes correntes espirituais da China, junto com o confucionismo e o budismo. Uma grande fusão foi gerada entre elas, então é difícil dar um número exato de quantos seguem cada uma. Estima-se que na China haja entre 300 e 400 milhões de taoístas. Além disso, não vamos esquecer que, devido às restrições do Partido Comunista no poder, a religião é vivida de forma mais privada, sem uma hierarquia para dirigi-la. Estou avançando entre os fiéis e eles estão tentando arranjar um espaço para entregar o incenso às fogueiras. Coloco meus incensos aqui, assim, para que eles os levem para o fogo.
Estou chegando aqui a uma fonte muito importante, que é a fonte da fortuna, também chamada de fonte do lótus. A flor de lótus representa um dos 5 elementos, a água. E é aqui que as pessoas também, oferecendo dinheiro, pedem pela boa sorte. Pronto, foi. Quase. Bom, vamos tentar o mais fácil. Aí está. Espero que aquela que caiu no coração do lótus me dê boa sorte. O Jardim dos Bons Votos. Um jardim onde você deseja o melhor para a família, bem-estar de saúde, social. O taoísmo nasceu com os ensinamentos do grande filósofo Lao Tse ou Lao Tzu, por volta do século 6 a.C. E há muito debate sobre se ele teria sido contemporâneo de Confúcio, Buda e até de Sócrates. Até hoje, não se sabe se Lao Tse realmente existiu ou se seu nome corresponde a um título que significa antigo professor. 30. E a outra? Esta aqui? 35. Eu tenho que escrever meu nome nelas e depois colocá-las lá. A crença atribuiu a Lao Tse o livro fundador do taoísmo, o Tao Te Ching, que propõe seguir o caminho do Tao, ou da natureza. Lao Tse censura a ambição de poder e riqueza, proibindo o uso da violência. Ele aconselha aos dirigentes não intervirem na vida das pessoas e também não onerá-las com impostos e regras. Aqui, os desejos são escritos. Colocamos o nome da pessoa e colocamos exatamente o desejo que queremos realizar. Dizem que cada fita representa uma oração pela saúde, prosperidade, família ou amor, e que ao pendurá-las, os espíritos ouvirão. Legal, né? O que as mulheres estão fazendo aqui ao amarrar esse fio vermelho? Elas estão buscando sorte no amor para encontrar um parceiro. E fazem isso através desta árvore, através de uma das divindades. Os taoístas não acreditam em um único Deus criador, muito menos no conceito de céu ou inferno. O conceito principal do taoísmo é o Yin e Yang, que representa a dualidade que existe em todo o universo. Homem e mulher, céu e terra, dia e noite, vida e morte. São duas forças fundamentais, opostas e complementares ao mesmo tempo. Yin é o princípio do feminino e Yang, o do masculino. Esta é apenas a minha primeira parada na minha busca por religião neste gigante asiático. Aqui em Hong Kong, foi fácil de registrar, mas eu sei que na China continental, para onde eu vou, as coisas podem ser muito diferentes. Correndo, agora, para a estação de metrô leste-oeste. São 7 da manhã, eu estou correndo para outra estação e de lá eu posso embarcar no trem internacional. Aqui eles os chamam de trem-bala. São trens que vão a 300 km por hora. Muito mais conveniente do que os aviões, já que nos deixam no centro das cidades. E também podemos partir do mesmo metrô. Essa é uma grande vantagem. Podemos ver como é grande a estação que estamos entrando. Eu vou dar a volta só para vocês verem a extensão desta estação. Vamos ter que nos acostumar com este país enorme em população e enorme em infraestrutura. Tudo se reconhece a partir de agora através dos telefones. E é por isso que devemos ter as contas associadas, as contas de telefone. A rede ferroviária chinesa é composta por mais de 20 mil quilômetros e com trens que viajam em média a mais de 300 quilômetros por hora. Em apenas 2 décadas, conseguiu atingir o alto padrão dos famosos trens Shinkansen japoneses. Hoje em dia, toda a estação de trem na China
é muito parecida com um aeroporto, em serviços, segurança e pontualidade. Garanto que a melhor forma de viajar aqui na China é de trem. Eu estou na segunda classe e vou mostrar o banheiro, como ele é lindo. Completamente limpo e enorme. É um conforto estar aqui. Bom, é assim que este gigante asiático cresceu. Este país é o país com as melhores viagens de trem do mundo. Esta rede transporta mais de 6 bilhões de passageiros anualmente. O primeiro destino me leva ao centro histórico da China, a antiga capital imperial de Xi'an, distante 1.500 quilômetros de Hong Kong. Estou vindo para esta grande cidade de Xi'an. É aqui que grande parte da história da China foi criada. E como disse Lao Tse, quando você dá o primeiro passo na vida de viajante, pode viajar 1.000 quilômetros. E é aqui que grande parte da história desta China profunda começa. Nesta China histórica, na cidade de Xi'an e em suas muralhas. Para entender as origens do taoísmo, vou registrar as imagens dos guerreiros de terracota, descobertos apenas em 1974. É patrimônio da humanidade. Está aqui presente. É a descoberta arqueológica mais importante da China no século XX. A Armada de Terracota. O primeiro imperador a unir a China sentiu-se culpado por muitas mortes, incluindo seus 2 herdeiros. E ele queria se proteger com este exército de guerreiros. 8.000 guerreiros e cavalos em tamanho real, destinados a proteger o primeiro imperador da China a caminho da vida após a morte. Os maiores estão à frente, e ele fez com que todos ficassem mais altos, que medem 1,80 m a 2 metros, por isso parecem imponentes. E com eles enterrou todos os trabalhadores que trabalhavam neste campo. O exército do imperador Qin Shi Huang é composto por figuras que representam pessoas de diferentes etnias e de diferentes patentes militares. Originalmente eram de cores vivas, mas com a exposição ao ar, deterioraram-se. Isso é lindo, lindo. Ok. Viajo 1.000 quilômetros para o leste para aprender sobre as raízes da espiritualidade neste país. Durante o Ano Novo Chinês, começam as grandes peregrinações às 5 montanhas sagradas. Eu vou para o primeiro deles, o Monte Tai, ou Montanha Oriental, com a missão de chegar ao cume a mais de 1.500 metros de altura. Passei a noite a poucos quilômetros do meu destino, na imensa cidade de Tai'an, na província de Shandong. Uma cidade que tem entre 4 e 5 milhões de habitantes. Estamos na entrada do grande templo de Taishan, na encosta da montanha que, após a visita ao templo, começaremos a escalar. O templo é fantástico, é imenso. Além disso, possui pavilhões em ambos os lados. Uma estrutura com mais de 300 metros de comprimento, infinidade de deuses e de divindades a quem uma oferenda é feita.
Isso deve ser feito sempre que é alcançado um lugar sagrado desta natureza e desta importância, como o Templo da Imperatriz do Oeste. Começamos essa longa subida que vai durar o dia todo. Espero que chegar um pouco antes de escurecer. O Monte Tai tem sido objeto de peregrinações históricas por 2000 anos. De acordo com o taoísmo, o Sol começa sua jornada diária nesta montanha. E ver o nascer do Sol aqui é a maior aspiração de todo crente. Apenas 5 imperadores conseguiram escalar os 6.600 degraus de pedra que levam ao seu topo. Chegamos ao que é o Templo do Meio, ou seja, o meio da montanha. Cerca de 1000 metros. E é aqui que acontecem as grandes celebrações com os lamas. E, acima de tudo, os monges taoístas. Este é o templo da deusa da compaixão, para desejar a todo o mundo paz, felicidade, tranquilidade. E é por isso que esses cadeados não significam apenas amor, como pensei. É mais um desejo de paz e de prosperidade para o mundo inteiro. Yin é a energia feminina, Yang é a energia masculina. Yin é frio e inverno e Yang é calor e verão. E então existem 8 símbolos diferentes ao redor. E estes são os símbolos usados no Tai Chi. Branco é feminino. Sim. Preto é masculino. Sim. E esses 2 pontos, o que significam? Este círculo preto está na parte branca e o círculo branco no espaço preto. Isso significa que um aspecto está sempre presente em seu lado oposto e vice-versa. E do outro lado tem sempre o lado masculino. Hoje em dia, são muitos os que utilizam os 3 teleféricos para se transportarem entre diferentes seções e cumes. É a maneira de subir em um dia, sem ter que passar a noite em nenhum dos templos. O cume é alcançado depois de cruzar o Arco da Imortalidade e o Portão Sul do Céu. Do topo, você tem acesso ao Templo da Princesa das Nuvens Azuis e ao Templo do Imperador de Jade, Augusto. O teleférico nos aproxima, mas não nos deixa no topo. É preciso continuar subindo. Taishan, a montanha oriental, por sua presença e majestade, é considerada a primeira das 5 grandes montanhas. E para os chineses, é a melhor montanha do mundo. Taishan é conhecida por sua grandeza, com seus picos sobrepostos, vastos maciços, pinheiros antigos e rochas enormes. Transmitem um charme irresistível. Segundo a lenda, segundo o taoísmo, aquele que escala e atinge o cume, aqui na montanha Taishan, viverá 100 anos. Vamos ver se vai dar certo. Provaremos isso daqui a um bom tempo. Ainda não tô perto dos 100. Estamos bem na última porta. Na última porta antes de entrar para o topo do templo e também para a montanha de Taishan. Estou realmente muito feliz por poder estar nessas pedras famosas, as famosas pedras onde estão as inscrições do taoísmo em sua essência. Haveria mais de 1000 inscrições como essa nas colinas. Daí a lenda dos monges voadores que vivem
há mais de 40 anos em cavernas. E eles adquiriram poderes mágicos. É o taoísmo, é a religião do Feng Shui. Ou seja, essas inscrições têm que estar localizadas em terraços que, de alguma forma, de acordo com as geografias prevalecentes, elas têm que estar em total harmonia com o sol, com a natureza, com as chuvas, de forma que se perpetuem no tempo. Estamos chegando ao templo de Bixia. Bixia é a esposa do imperador de Jade. Jade é o imperador dos céus. Pode ser comparado a Zeus, e sua esposa Bixia é como Minerva. Portanto, há uma relação nas religiões do passado e nas religiões atuais. Não devemos esquecer que o taoísmo não é uma religião monoteísta, mas, ao contrário, ele acredita em uma infinidade de deuses, muito relacionados às religiões tradicionais chinesas, crenças xamânicas, espíritos, forças da natureza e ancestrais. Dentro dos templos e durante as diferentes peregrinações, é difícil falar sobre religião e taoísmo abertamente. Hoje, embora se respire mais liberdade, os fiéis se lembram dos anos de perseguição religiosa durante a Revolução Cultural. E é preciso muito para eles falarem abertamente sobre assuntos espirituais. Ele está dizendo que desde a abertura da China, este foi o primeiro templo nesta região em que a prática do taoísmo foi autorizada. A vida por aqui é muito simples. Eles se sentem muito em paz no coração, não há problemas nas relações humanas, a vida é muito tranquila. Desde a infância tem o dom de poder ouvir as vozes dos deuses de budismo e taoísmo. Quando ela vem aqui é como um encontro onde somente a deusa mãe, a Bixia, ela é a única que pode falar e não importa o que ela diz, ninguém pode questioná-la de maneira alguma. Neste templo houve uma grande reunião, um encontro de todos os deuses e espíritos. E eles falam sobre o que vai acontecer este ano, sobre que tipo de doenças e todos os problemas. E ela está aqui para receber essa informação. Ela pode ir a qualquer templo e qualquer deus que quiser falar, pode usá-la, pode trabalhar com ela para passar sua mensagem. Vir ao mundo e não ser só mais um. Deixar um legado e se destacar naquilo que fazemos. Essa deve ser a nossa missão em nossa jornada pela vida. Em maio, continuamos conhecendo a trajetória fascinante traçada pela humanidade ao longo do tempo. History 2. Muito mais história. Eu andei pensando, que tal variarmos um pouco? Não vai dar. Eu tenho que escrever uma tese. Joey, você tem planos pro fim de semana? Tipo, nesse momento, eu acho que eu vou recusar. Sei lá, vamos tomar um café? Isso vai ser difícil. Às vezes, basta fazer o convite certo. Eu agradeço, mas... Que tal um Lifetime Movie hoje? O quê? Nós dois lá juntos? Claro. Eu não perderia por nada. Acho que todas sabemos a resposta. Lifetime Movies. Não imagino um jeito melhor para passar a noite. Resista, se puder. Disse que nos tempos antigos, os chineses viviam em harmonia com o Tao sem competir com os outros. Eles só sabiam uma coisa, que tudo vem e retorna ao Tao.
Portanto, o mais importante é cultivar a qualidade de vida e restaurar a relação do homem com o céu e a terra. De acordo com Lao Tse, os taoístas devem passar despercebidos pelo mundo, sem deixar rastros e conseguindo levar uma vida simples, mas profundamente focada por meio da meditação e observação. Cheguei bem a tempo de poder admirar esse lindo pôr do sol aqui no topo da montanha Taishan. De Shandong, estou indo em direção à montanha sagrada do sul, na província de Hunan, com a ideia de fazer o cume do Monte Heng e assim completar o segundo cume do taoísmo. Aqui, nesta cidade, Hengshan, no sul da China, da montanha do sul, uma das 5 montanhas mais importantes do taoísmo. Monte Heng, na verdade, é uma cadeia imensa, com 72 picos e 150 quilômetros de comprimento. Aqui estou apreciando cada vez mais a paixão dos chineses por sua cultura e seus deuses. Estamos no templo de Nanyuan, no Monte Heng, a nuvem do sul, o mais importante, aqui na base das montanhas do sul da China. É um templo taoísta, mas também budista, que reflete as diferentes evoluções que teve a história religiosa aqui na China. Devemos lembrar que muitos vivem sua religião de forma muito discreta, e sair para expressá-la abertamente nos grandes templos e santuários é uma grande oportunidade que só ocorre nessas datas de procissão durante o Ano Novo Chinês. Para mim, é a primeira vez que tenho contato com os habitantes da China profunda e rural. Turistas ocidentais não são vistos aqui, portanto, eu sou o único estrangeiro no meio desses peregrinos que mantém um grande apego à sua história e civilização. É a tartaruga, o símbolo da longevidade, ou seja, o símbolo, talvez, da vida eterna para muitos. Mas pelo menos poder viver mais nesta vida é para eles o sinal mais precioso. O pavilhão Lao Tse. Podemos vê-lo aqui. A presença de Lao Tse é sentida. Fundador do taoísmo, o grande mestre ensinou aos seus discípulos paciência e sabedoria. Aqui, por exemplo, nesta pintura, são vistos claramente Lao Tse com seus discípulos. Este templo, onde é reverenciado com adoração, é o maior de todos que existem nas 5 montanhas sagradas. Tá lotado, tá cheio de peregrinos de toda a China. Um mundo cheio de fervor que é verdadeiramente apaixonante. O Deus da guerra, o Deus até dos bandidos, os bandidos, delinquentes e criminosos adoram esse Deus.
podemos ver os deuses do taoísmo. E no meio, um pouco mais adiante, um grande Buda. O taoísmo muito misturado com o budismo, o que se chama sincretismo. Isso é normal e é um aspecto muito interessante da mistura, da aceitação, da tolerância e do respeito entre as religiões. Os fiéis pedem aos deuses e agradecem a chance que conseguiram este ano pelas oportunidades, pelo bem-estar e oferecem dinheiro para pedir e ao mesmo tempo para agradecer. Dá para ver a grande quantidade de dinheiro. Eu vejo notas de 5, de 10, de 15, de 20, todos os tipos de notas. Hoje, embora existam fiéis que sigam apenas uma religião, é difícil identificar quem são os peregrinos taoístas, budistas ou confucionistas. A maneira de render homenagem a seus deuses é com um incenso que é jogado no fogo. São quantidades enormes de incenso. Eu estou aqui passando em meio a todo esse fogo espetacular. E a verdade é que está lindo, porque é uma amostra, uma manifestação de devoção. As pessoas aqui são absolutamente apaixonadas pelo Ano Novo Chinês. Aqui, no Monte Heng, monges budistas e taoístas, além de compartilhar a geografia e os locais de procissão, também compartilham seus templos. O gelo, de uma forma diferente, porque traz a neve. E este é o clima, como vocês veem, com essas árvores absolutamente naturais, desses parques nacionais chineses realmente lindos. Esse tipo de geografia inspira a pintura chinesa desde há muitos milênios. A temperatura já está a mais de 10 graus abaixo de zero. Muita gente acostumada com o frio aqui. Deve haver mais de 100 mil peregrinos somente nesta montanha. São diversas entradas. Tem as entradas do oeste, as entradas do sul, tem outros caminhos que sobem. Vocês podem ver e notar os outros que seguem por trás. Quer dizer, as bifurcações são muitas, o que nos dá uma ideia da paixão, do fervor do taoísmo nesta montanha sagrada de Hengshan. O Monte Heng tem uma relevância especial na cosmologia chinesa. Textos de astronomia dos séculos 6 e 7 d.C. descrevem a estrela correspondente à montanha como a responsável por dar vida à humanidade. Seu símbolo é o fogo. Os fiéis atiram dezenas de pacotes de incenso às chamas, criando uma atmosfera muito espiritual. O budismo se concentra no despertar pessoal da consciência e na iluminação. Em vez disso, o taoísmo está preocupado em como fazer parte da natureza. Nos mesmos templos, as duas religiões
acabaram se fundindo ao longo da história. Podemos ver isso claramente na deusa budista da compaixão, ao lado do deus taoísta da abundância. E nesse sentido, se reflete a aliança entre as duas religiões. Aliança que dura desde sempre na história da China e que hoje está mais marcada do que nunca. Continuamos subindo. Já são umas 4 horas de caminhada e está começando a ficar difícil agora. Mas ainda há um longo caminho a percorrer para chegar ao topo. Vai demorar o dia inteiro. É completamente escorregadio isso. Esse lugar é bastante perigoso porque eu não quero cair. Cuidado aí, escorregadio, hein? Vai cair, cuidado. Eu falei. Isso. Obrigado. Isso. Muito bem. Cuidado. É quase impossível andar. As pessoas caem. Podemos ver como caem. Nossa. Eu estou chegando agora ao templo mais importante do taoísmo no sul da China. Então, um momento de excitação. Este é o templo de Zhurong, o templo do Deus do Céu. Começa o ano do porco, que simboliza a prosperidade, e os fiéis oram para que assim seja. É por isso que o templo do Deus do Céu também é bem conhecido como o Templo da Montanha da Vida Eterna. O seu interior é absolutamente sublime. Sinto o misticismo e a história em cada canto, em cada pedra, e um tremendo agradecimento aos monges que nos autorizaram as gravações em um lugar tão sagrado. Continuamos 1000 quilômetros ao norte, até a terceira montanha sagrada, o Monte Song, ou o cume do centro. Diante dos meus olhos, desfilam cidades e arquitetura moderna, demonstrando o tremendo desenvolvimento urbano. Aquela China imperial ficou para trás, o berço do antigo taoísmo. Hoje, os trens de alta velocidade, as superestradas e os diferentes carros particulares ou Uber locais me levam a lugares que até um tempo atrás eram quase inacessíveis para um estrangeiro. Na entrada do templo Guancheng, o templo mais importante desta parte central e também significa o templo do meio. É um dos templos mais antigos da China, construído no século IV depois de Cristo. Ou seja, ele tem cerca de 1700 anos. E é aqui que são adorados os deuses do céu. Ele viveu a disciplina do taoísmo por muitos e muitos anos. E ele está neste templo há talvez 6 ou 7 anos. Ele não quer ter nenhum discípulo. Ele prefere ficar sozinho. Ele não quer ter nenhum discípulo. Ele é um professor? Sim. Alguns professores têm discípulos, mas ele não tem.
Esses são os princípios do taoísmo. E ele nos falou sobre os 4 sentidos: olhos, ouvidos, nariz e boca. Se as pessoas veem coisas ruins, isso afeta a sua maneira de pensar. Se elas cheiram as coisas erradas, isso também afeta seu comportamento. Por isso é muito importante ter uma atitude correta e estar exposto às coisas certas, porque senão isso pode afetar a sua vida. É muito importante que as pessoas tenham uma boa atitude. Por exemplo, pessoas ricas gastam muito dinheiro, gastam desnecessariamente. E então acontece que elas destroem suas vidas. Por isso é importante ter uma forma correta de pensar e uma conduta correta. Estamos na entrada da escola de Kung Fu mais famosa do mundo, a escola Shaolin. É um enorme complexo onde estudam cerca de 40 mil alunos e onde existem mais de 100 escolas diferentes de Kung Fu. Mas o que nos interessa é a captura desse espírito zen, o espírito de não querer nada, que é praticado aqui. Kung Fu são 2 pessoas lutando uma contra a outra. Elas têm que praticar a sabedoria e pensar bem. Porque treinar, sendo bem sincera, exige aprender mais sobre a disciplina. Este tipo de Kung Fu não é o Kung Fu típico, mas tem a ver com concentração, com a meditação e, acima de tudo, com a grande história do Templo Shaolin. Muitas das práticas de Kung Fu são baseadas nos movimentos dos animais, do jeito de andar de macacos, leopardos, cobras. É por isso que ele é tão influenciado pela natureza. E essa relação existe. Estamos visitando o local dos 500 pagodes. Este é o lugar onde os homens santos foram enterrados. Abaixo de cada um desses pagodes estão as cinzas, os corpos desses Budas que, através da história, alcançaram a iluminação, alcançaram a conexão com o universo. Do Kumi Song, eu sigo em direção à Montanha Sagrada do Norte, o Monte Heng, na província de Jiangxi. É o 4º cume da minha longa peregrinação pelo interior da China. Vamos em busca da Montanha do Norte. Ela está localizada a leste de Datong. Devido à sua geografia extrema, foi a mais difícil de alcançar para os peregrinos durante a história da China Imperial. Vamos ter que escalar por 1 hora, 1 hora e meia aproximadamente, para chegar a um templo de mais de 1.500 anos. Consiste em 2 picos, com mais de 2.000 metros de altura, separados pela chamada Garganta de Dragão de Ouro. O templo, construído em suas encostas, é incrivelmente majestoso. Era de grande importância estratégica e conhecida como a primeira fortificação natural do norte, porque batalhas sangrentas ocorreram para defender a passagem para o interior da China. É o famoso Templo Suspenso, um dos símbolos da arquitetura imperial desta China profunda.
Daqui podemos admirar a tremenda obra, a arquitetura, o tipo de construção e a dificuldade de conseguir criar um templo há mais de 1.500 anos dentro da própria montanha. Estamos subindo as últimas escadas para chegar precisamente ao templo de Heng. Estamos em um dos túneis, saindo em busca da luz. É aqui, nesta frieza total e neste isolamento completo, onde viviam e vivem muitos dos monges taoístas que querem manter esse segredo, aquele segredo da sua relação com o universo. Muitas escadas, todas muito complicadas. Algumas pessoas, obviamente, têm medo e vertigem, mas isso mostra como os monges viviam naquela época e até hoje. As alturas tremendas que de repente dão um medo enorme. Entretanto, é possível apreciar a complexidade de toda essa construção. Foi aqui que os artesãos demonstraram um enorme virtuosismo na construção de um templo integrado na montanha. O que isso significa? Aquele Feng Shui, ou seja, a integração das duas montanhas, como luz, como árvores, e toda a geografia prevalecente tem que ser em relação aonde vai a nossa visão, para onde vai o nosso espírito. Podemos ver, através desses pilares, como o templo é sustentado. 1.500 anos através da madeira que foi instalada para apoiar os telhados e as bases, os alicerces deste templo. Eu mostro como são pequenas, como essas passagens são estreitas, que nos levam a visitar as diferentes salas onde vivem os monges, até os dias de hoje. Estes são os quartos típicos dos monges budistas ou taoístas que vivem aqui. Esta é a cama e, bem aqui, eles têm o altar deles. Um altar, neste caso, taoísta. Aqui, por exemplo, esta parte é dedicada ao confucionismo. Um pouco mais adiante está o budismo. E, finalmente, o taoísmo e seus deuses da natureza. Não consigo imaginar a dificuldade de morar aqui, no meio da montanha, com esse frio tremendo. Mas essa era a vida dos monges, na mais absoluta solidão, isolados de todo contato com outros seres humanos. Viviam com o mínimo, de uma forma muito frugal, apenas em contato direto com o espírito, com seus deuses e com suas crenças. Finalmente, do norte, desço 800 quilômetros para o sul, para a última etapa da minha jornada, a quinta montanha sagrada do taoísmo, Monte Hua, ou Cume do Esplendor. Nos imensos portões de entrada da montanha sagrada de Huashan. Aqui estão 5 cumes ligados por diferentes teleféricos, o que me permite fotografar de cima suas geografias íngremes. Oito minutos aproximadamente para pegar o teleférico, vindo de baixo,
aproximadamente 1.500 metros para poder economizar 8 horas de caminhada. Ainda temos que subir bastante. Muitos acreditam que é a mais espetacular das 5 montanhas. Vamos entrar em um dos templos. Enfim, um templo todo de pedra. Muito bonito. Este templo foi criado no ano 500 depois de Cristo. Ele representa o Deus do céu. Talvez a coisa mais importante em todos esses templos antigos seja que eles foram construídos todos em pedra. E construídos há mais de 1000 anos. Para os chineses, o granito representa um excelente material. Elegante, forte, uma tremenda estrutura de construção. E é por isso que a maioria dos templos são construídos precisamente deste material. É considerado um material sagrado. É um dos 5 elementos sagrados do taoísmo. Essa é a famosa escada de mais de 500 degraus, porque tem que subir 2.000 metros por ela. E eu até já perdi a conta, 512, 550, talvez. Tem a reputação de ser o mais perigoso dos picos sagrados. E uma queda muitas vezes é fatal. Todas as suas estradas de acesso margeiam penhascos profundos. É por isso que a construção dos templos e das escadas fez centenas de vítimas. Só podemos subir até o topo por um único caminho de 15 quilômetros. Aquele que representa o caminho para chegar ao céu. Estamos em uma das etapas mais complicadas e difíceis para poder entender um pouco como os monges taoístas se moviam pelas montanhas. É algo incrível, porque a beleza dessas montanhas, os picos que podem ser vistos aqui embaixo, vão realmente deixar qualquer um em pânico. Uau! É o precipício das montanhas. É por aqui por onde passaram os exércitos de Mao. Aqui também é onde os monges taoístas queriam viver em total reclusão. É uma visão maravilhosa. São picos que têm mais de 1000 metros de queda livre. Estamos chegando a outro dos picos. Para iniciar o caminho por outro lado, que nos levará a um templo onde supostamente poderemos dormir. Acabamos de chegar a um lugar um pouco mais iluminado. Já estamos perto do cume. Felizmente, um guarda, um homem, nos acompanhou e está nos guiando ao templo da passagem, da Porta de Ouro. Sinto-me muito abençoado por nos deixarem dormir no mosteiro. No mosteiro, no cume central da Montanha Sagrada, aqui na China Central.
Me digam vocês se esta vista é ou não é maravilhosa. E o que estamos vendo aqui é excepcional. É o fenômeno denominado mar de nuvens, que não ocorre de forma permanente. Aqui estamos no céu, embaixo das nuvens. E aqui, atrás de mim, está a terra escura. Está escura porque está coberta por todas essas nuvens. E agora daqui eu realmente vejo o que os monges taoístas que vivem aqui podem sentir para poder adquirir a iluminação, equilíbrio, yin e yang, e se tornar parte da eternidade. Essa longevidade que os taoístas buscam por meio desse equilíbrio interno. Eu acho que aqui se encontra parte de Deus, se encontra parte da espiritualidade, porque a gente se sente muito bem, bastante calmo, sem estresse e sem todos aqueles pensamentos que às vezes não deixam a gente se conectar com a nossa essência. Por um mês, eu viajei pelo coração do taoísmo, uma religião que, com sua doutrina de simplicidade, sem medo do futuro, da conexão com a natureza, do distanciamento do material, parece uma contradição na China moderna. No entanto, sua filosofia ainda é profundamente respeitada e seguida por milhões de fiéis. As 5 montanhas sagradas revelam uma mensagem de compaixão e sabedoria para o mundo inteiro.